Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, junto com vocês aqui começando mais um vídeo, e o nosso assunto de hoje no canal é: ele ou ela está pensando em mim? Que vontades ele tem ou que vontades ela tem? Então a gente vai ver como estão fluindo os pensamentos aí e quais são as intenções, quais são as vontades, né? O que a outra pessoa pretende colocar em ação aí dentro do que vocês podem experimentar juntos, combinado? Então, escolhe aí o seu baralho da esquerda com a pedrinha azul, com quartzo azul, ou o baralho da direita com o jaspe vermelho. Quem está chegando agora, se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o like no vídeo aí também, combinado? Assim é a nossa energia de troca. Eu pego primeiro o baralho da esquerda, depois o da direita, o tempo para cada um está na descrição do vídeo. Se você tiver em dúvida fazendo a sua escolha, pausa nesse momento enquanto as cartas estão fechadas, depois você segue. Eu vou começar então pegando o baralho da esquerda. Vamos lá. Ele ou ela está pensando em mim? Que vontades essa pessoa tem, né? O que está passando pela cabeça agora, considerando o que ele ou ela gostaria de poder fazer. Então, vamos lá. Embaralhei aqui pra gente. Cortei. Vamos encher essa mesa de carta agora. Aliás, eu já vou até abrindo, tá? A gente já começa a responder e aí depois de todas as cartas abertas, a gente continua respondendo, vendo como tudo se combina. Então, olha só, já temos aí, né, alguém pensando em você, com toda certeza pelas cartas que abriram ali, cartas que mostram muito da vontade dele ou dela de estar ao seu lado, uma energia de querer desfrutar de momentos a dois, de promover troca afetiva, alguém que está a fim de se abrir com você, né, em termos de sentimentos. Pode ter um pouco de insegurança em relação a isso também, né? Aquela pessoa ali procurando identificar a hora certa para dizer as coisas também, com medo de errar. Isso geralmente acontece por gostar, né? Quando a gente gosta, a gente cuida, então a gente fica com medo de falar alguma coisa errada ou aquele medo de não ser nada disso e aí não sermos correspondidos, né? Então, um pouco dessa insegurança de repente que você tem com ele ou com ela, a gente está vendo aqui também que a outra pessoa tem, certo? Normal, quando se gosta de alguém, você quer ter a certeza, você quer sentir a correspondência afetiva e é mais ou menos isso que a gente está observando aqui nas cartas que estão abrindo para a gente, tá? Temos com certeza a confirmação, então, já do pensamento dele ou dela aí com você, você fazendo parte dos pensamentos dele ou dela, com essas duas cartas iniciais aqui, o cachorro e a aliança, né? Então, isso já trouxe de cara a nossa confirmação com você ali nos planos, nos pensamentos, e aí mais as flores que abriam na sequência. Então, a gente tem alguém pensando em você e com que tipo de vontade de gerar mais aproximação, de poder conviver mais, de poder desfrutar mais da sua companhia. Essas cartas aqui juntas, a aliança e a torre, mostram bastante da intenção de comprometimento, de alguém que vem para lidar com você buscando uma relação, buscando se relacionar. Então é dar aquele mergulho no sentimento e não só ficar conduzindo as coisas de uma forma superficial, tá? Então nós vemos aqui, na verdade, sentimentos bem sinceros que estão impulsionando aí a outra pessoa de querer aproveitar mais disso com você, né? A carta da raposa é o que eu falei que vem mostrar um pouquinho da insegurança, aquela pessoa ali, de repente, com um certo medo de agir, prestando atenção para identificar a hora certa para cada coisa, o medo de errar, né, de fazer errado, de falar uma coisa fora de hora que não tem nada a ver, sabe? Então isso é bacana, mostra uma preocupação ali. E o que fundamenta não só a ideia de uma insegurança, mas também o medo, tá aqui na serpente, certo? Porque a carta da serpente está falando sobre alguém pensando em você, também com um medo aqui de perder a sua companhia, o medo de não haver correspondência, de não ser nada disso, tá? Então, vem um pouco dessa questão de como a serpente pode nos ludibriar nas nossas ideias, nas nossas intenções, tá? Por outro lado, falando das vontades, essa serpente mostra
aquele alguém que está a fim realmente de experimentar junto com você o que tem para acontecer a dois em termos da sexualidade, a energia sexual, né? A atração física que existe além dos sentimentos sinceros. Então, com isso, nós temos aí, né, ingredientes muito importantes para falar sobre boas oportunidades a dois, com sentimentos sinceros e também com atração física, com a energia sexual compatível, tá? Bom, para quem está vivendo um relacionamento, né? Então, você está aqui para dar uma pesquisada aí no seu parceiro, na sua parceira. Nós vemos então esse alguém que está ao seu lado querendo viver mais e mais o que vocês já estão experimentando juntos. Ou seja, está feliz na sua companhia, quer ir mais a fundo aí no que vocês têm para viver. Você que está conhecendo alguém agora, essas cartas até aqui mostraram o quê? é, Ótimas intenções. Então, se você está curtindo, está gostando, né, tá passando bastante do seu dia com essa pessoa nos seus pensamentos, vimos que isso é recíproco, vimos intenções aqui surgindo, sentimento batendo, a atração física também rolou, ou seja, as peças estão se encaixando aí e nós temos nada mais do que ele ou ela ali também numa de observador, tentando identificar a hora certa de dar um bote, sabe? O bote da serpente aqui, de agir, de colocar em prática aquilo que está sentindo para poder viver, né? Para as pessoas separadas, essas cartas indicam aqui um cenário de uma grande oportunidade de voltar, de recriar os momentos a dois, né? Afinal de contas, estamos vendo algumas questões importantes aqui que não foram perdidas. Inclusive, nós vemos para as pessoas separadas uma possibilidade bem interessante aqui, que é de resolver conflitos com essas duas cartas aqui, ó, em conjunto. O chicote ou açoite junto do trevo, ou seja, uma energia que está pesada, que é de contrariedade, de briga, de discussão, ficando mais leve, trazendo mais esperança, renovação aqui. A renovação que está lá nas flores, a própria carta das flores pode ajudar muito também nessa resolução dos conflitos. Então, independente se isso tem a ver com as pessoas separadas ou não, as nossas leituras são gerais, tá? Então é natural que algumas coisas que eu vou dizer vão bater muito bem para você, outras não. Então não se preocupe, o que não está indo diretamente ao seu contexto de vida está valendo para outra pessoa. Então, sempre a gente vai entender desse modo uma leitura geral, certo? As flores e o trevo são cartas que ajudam muito na resolução de conflitos. Então, não só para pessoas separadas, mas também para quem está em um relacionamento e está no momento onde o bicho está pegando, né? No mau sentido. Quando o bicho pega no bom sentido, aí beleza, né? Mas no mau sentido é aquela falta de entendimento, é a falta de compreensão. Poxa, a gente não está se acertando. Eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, toda hora tá dando choque, tá saindo faísca, por qualquer coisa a gente briga e a gente se propõe a fazer as pazes e daqui a pouco já está brigando de novo. Então nós vemos essa situação melhorando aí, tá? Mais harmonia na relação, certo? Principalmente se as brigas forem motivadas por ciúmes, por comportamento possessivo, certo? Então nós vemos alguém querendo se harmonizar com você e vemos alguém querendo que essa vibração negativa se modifique, ok? Então isso é muito interessante e nós vemos também alguém aqui que está a fim de proteger o que vocês vivem juntos de influências externas. Então é aquele alguém que está a fim de cuidar melhor do que vocês têm para viver a dois, né? Sem ficar aceitando muito as sugestões, os palpites, sem permitir muito que as pessoas entronas, invasivas, né, acabem interferindo aí no que vocês estão vivendo, que tem muito a ver com as cartas das pontas aqui, olha. O urso e a serpente, que vão mostrar inveja, falsidade, vão mostrar pessoas traiçoeiras, aquelas pessoas que se fazem de amigas, mas que no fundo querem te puxar o tapete. Então, cuidado com a ideia de você às vezes querer se abrir com alguém, desabafar. Ah, o meu relacionamento está complicado. Ah, a pessoa de quem eu gosto não fala comigo, não sei o quê. E aí você acha que vai te fazer bem, né? Essa conversa. E na verdade você está se abrindo com uma pessoa que quer justamente te atacar no seu emocional. Então, cuidado. Nós temos então a pessoa de quem você gosta com esse tipo de preocupação, com esse tipo de percepção de, entre aspas, blindar mais a relação de vocês, o que tem para acontecer entre vocês, tá? Então é importante buscar se preservar. Conclusão, com tudo que nós vimos aqui, temos ele ou ela pensando em você? Sim, confirmamos isso. Quais são as vontades aí?
criar um relacionamento, se harmonizar, dar um mergulho maior no sentimento, fazer valer mais a parte sexual, certo? Trabalhar, melhorar a questão dos conflitos entre vocês, deixar de lado ciúme, possessividade, coisas desse tipo, ou seja, construir uma ideia de confiança, de uma troca de confiança maior entre vocês e eliminar medos, inseguranças também, tá? Então, são ótimas ideias, ótimas possibilidades que estão abertas a dois aqui com tudo que essas cartas nos proporcionaram, tá? E eu sempre procuro dar diferentes exemplos. Se você está se relacionando, se você está separada ou separado, está longe de quem você gosta ou conhecendo alguém agora, né? Então, independente de qual for o seu caso, teve um pouco de ideias aqui para você. E aquelas ideias que não são propriamente ao que você está vivendo, sempre serve um pouquinho aí para o colega, para a colega. Então, leituras gerais são assim, beleza? E pessoas solteiras, gente, vamos incluir também. Não vamos deixar de fora, não. Apesar de o nosso título, né, mencionar alguém que seja especial para você, tá? Mas vamos pensar aqui também. Tem gente que está solteira, está assistindo o vídeo e aí, não propriamente está pensando em alguém específico, mas está querendo saber se pode conhecer alguém. E aí, essas cartas trazem possibilidades? Trazem, com certeza. Pela aliança, pelas flores, pelo trevo ou a plantinha, que é a carta 2 aqui, né? É a mesma interpretação, só muda a imagem. O cachorro são cartas que mostram grandes possibilidades, mas também mostram a importância de você filtrar aí, né? Você está solteira? Você está solteiro? Quer conhecer alguém? Ótimo, mas olha só, vai com a cautela da raposa aqui, olhos abertos para você entender o que realmente é oportunidade e o que é cilada, para você não cair também nos riscos aqui, eu diria, do chicote ou da serpente, né? Fazendo valer mais o que a vida tem para te apresentar de bom. E aí é com a sua própria intuição, com aquilo que também vai te guiar e você vai sentir, né, o que as pessoas têm a te oferecer. Então é um momento de possibilidades também para as pessoas solteiras, o que as cartas aqui na mesa mostram. Muito bem, então vamos recolher agora, trazer o outro baralho. Agora para você que escolheu então essa opção aqui, ó, trazendo ele de volta para a mesa, então, do jaspe vermelho, da pedrona ali, vamos nessa. Baralhando as suas cartas, ele ou ela está pensando em mim. Quais vontades ele tem ou quais vontades ela tem? Vamos ver. Então, embaralhei, cortei e vamos encher a mesa de carta agora aí. Já vou colocando aberto para a gente já começar a responder. E aí, quando tudo estiver na mesa, a gente vai ver como dá para combinar tudo aí. Começaram saindo cartas difíceis ali, né? Temos aqui uma situação entre vocês que é bem desafiadora agora, tá? Mas são cartas que vão mostrar ele ou ela pensando em você, sim, certo? Pelo fato de ter surgido aqui para nós a Lua, que traz a sensibilidade, que aumenta a nossa capacidade de ter mais contato com os próprios sentimentos. Então, essa carta vem mostrar alguém pensando em você, mas olha, a gente percebe o seguinte, com as três cartas que vieram aqui na parte de cima, cruz, serpente, ratos e mais na parte de baixo montanha, caixão, a gente percebe alguém pensando em você, mas de uma forma um pouco pessimista. Dá para dizer isso, tá? Alguém que a gente percebe aqui que gosta de você, a Lua tá falando disso, mas entende que vocês estão vivendo um momento onde as coisas não estão funcionando, né? Então, a cruz, a serpente e o rato estão mostrando o quê? Uma grande dificuldade de entendimento, de um realmente conseguir acrescentar ao outro, uma dificuldade de um confiar no outro, tá? Tudo isso somado aos desafios ali da montanha e o medo de te perder, tá? Aqui no caixão. Então, dentro dos pensamentos, dá pra gente falar de tudo isso. Agora, já confirmamos então alguém pensando em você, sim, e de que forma está batendo esse pensamento, né? Com uma energia que é de pessimismo, alguém que está com dificuldade de enxergar como as coisas entre vocês podem melhorar ou problemas que podem se resolver. E as vontades, né? As vontades a gente entende realmente, ou justamente, melhor dizendo,
no sentido de alguém que quer reverter esses problemas que estão sendo vistos aqui. A dificuldade para um confiar no outro, com a serpente, sempre parece que a relação está sendo envenenada, sempre tem uma energia de fora que afeta com muita facilidade, né? Ou propriamente dentro do relacionamento, ou no modo de um lidar com o outro, tá faltando confiança, tá faltando a entrega, muitos desgastes a dois. Então a carta dos ratos mostra isso daqui, mostra por sua vez também a vontade dele ou dela de vocês conseguirem caminhar de uma forma mais harmônica, um realmente trazendo mais energia ao outro, ao invés de ficar com o foco nos problemas, nas dificuldades, né? Alguém que quer poder se sentir mais confiante com você, quer colocar uma situação de mais confiança. Então, olha só, uma coisa que é legal de a gente pensar é o seguinte, por exemplo, talvez se você esteja pensando aí, mas tá desse jeito porque é culpa dele, né? Ou é culpa dela, enfim, não é minha culpa. É a pessoa que pisou na bola, que não tá nem aí pra mim, ou que não corresponde ao que eu sinto, ou que não tem as atitudes que são importantes, né, para uma relação. Pois é, então essas cartas mostram o que também? Uma dose maior de percepção de alguém que começa a entender os próprios erros, tá? Pela presença da lua aqui, que traz uma percepção a mais, que sensibiliza. Então, de repente, era aquele alguém que estava agindo com você e dando uma mancada atrás da outra, muitas vezes sem se dar conta, pela falta da sensibilidade mesmo. Aí bate essa percepção. É alguém que começa a entender mais. Poxa, tá difícil entre nós porque eu não me mostrei tão companheiro, eu não me mostrei tão companheira. Por isso é que a gente ficou nessa vibração da serpente aqui de faltar muita confiança, de muito medo de traição, né? Toda hora parecendo que vai dar errado, que vai terminar, que não vai ter mais chance. E os desgastes emocionais, né? Sempre aquela expectativa de que vai melhorar e se deparando com os mesmos problemas, e isso vai realmente, né, minando as nossas forças. A carta dos ratos mostra isso, de repente um emocional já entre vocês aí desgastado, mas na vontade, então vem aqui a ideia de reverter esses problemas pelo reconhecimento dos próprios erros. Então uma pessoa que pode estar numa fase aí com você mais aberta, a mente mais aberta, né, para poder conceber os pontos que são importantes a dois e trabalhar esses aspectos. Claro que isso é gradativo, né? Não é da noite para o dia que se resolvem problemas afetivos, dificuldades amorosas, um relacionamento que está todo complicado, né? Então, se você está nessa condição de viver uma relação agora e está passando por muitos problemas, tudo isso está aqui na mesa, mas a gente começa a perceber pela carta da Lua alguém com a vontade de melhorar as coisas entre vocês. A intenção já vale, né? Já é um passo entre vários aí que precisam ser dados. Se você está separada, está separado agora, essas cartas estão falando do quê? De muitos problemas aí presentes ainda entre vocês, muitas dificuldades a dois, muito da energia que foi gerada por uma briga, pelo desentendimento que vocês tiveram, isso ainda é muito presente, né? Mas a gente já percebe também da parte dele ou dela com você a vontade de superar os problemas do passado, tá? De superar os desafios que surgiram para que vocês possam gerar uma nova oportunidade. A carta do caixão, nesse caso, mostra a vontade dele ou dela de deixar para trás o que já foi. Isso é aceitar os fatos como eles são, né? E a partir do momento onde se consegue organizar isso energeticamente, nós temos mais condições de criar novas oportunidades. E aí a carta aqui dos pássaros e a carta do envelope falam de alguém querendo se abrir mais com você, conversar mais com você. Junto com a Lua, essas duas cartas mostram, né, com a sensibilidade da Lua, essas duas cartas mostram alguém querendo se aproximar, querendo falar mais abertamente dos problemas que você tem, ou que vocês têm juntos, digamos assim, tá? Melhor dizendo. Então, essas três cartas mostram uma pessoa disposta a viver uma nova fase, criar uma situação diferente entre vocês, para que um possa fazer parte da vida do outro de uma maneira mais saudável e não de uma maneira desgastante, com brigas, só aquela coisa de ter alguém por ter, mas está sempre complicado, sempre brigando, né? Sempre com o medo de que não vai mais rolar a carta do caixão. Então a gente percebe a vontade de alguém querendo transmutar
todos esses problemas aí, simbolizados pela cruz, pela serpente, pelos ratos, pelo caixão, pela montanha. Enfim, uma leitura que não é muito fácil aqui para você, mas que confirmaram. Então, ele ou ela pensando em você e falando sobre as vontades, né? Fica muito essa característica de alguém querendo reverter os problemas, uma pessoa que consegue entender melhor onde errou, está mais disposta a reconhecer, a se retratar, a agir diferente, tá? Então, entenda isso como um grande passo aí, que pode ser dado entre vocês, como eu comentei já, entre vários outros passos que precisam ser dados, mas esse primeiro é fundamental. Perceber, se dar conta do que está errado, né? Qual é a origem dos problemas. Às vezes é assim, uma mudança comportamental que já vai transmutar muita coisa. E é essa vontade, é dessa vontade que a gente está falando. É isso que a gente percebe, né? Principalmente aqui emanando dele ou dela, considerando as intenções com você. Então, são cartas que falam de um relacionamento que tende a melhorar a partir daqui, certo? Se você está conhecendo alguém agora, então a gente percebe o seguinte, aí já fica um pouco diferente a coisa, né? É, a gente já vai precisar falar sobre muitos problemas que tem para surgir aí pelo caminho, se você está conhecendo alguém agora, passando a lidar com uma pessoa de quem você está gostando. Então, olha só, tem muita situação complicada aqui, você vai ter que gostar muito para fazer valer a pena, para se manter até que a outra pessoa identifique que pode estar pisando na bola, enfim, né? Mas situações difíceis pelo caminho, para você que está passando a lidar com alguém que vem te trazer todas essas vibrações aqui, certo? Para as pessoas separadas, nós vemos então o que pode ser uma virada de página, principalmente se vocês juntos conseguirem deixar para trás o que já foi, aceitar os fatos como eles já aconteceram, tentar passar uma borracha nisso e viver de novo a partir daqui, tá? Para pessoas solteiras, são cartas que não vão trazer grandes possibilidades agora de conhecer alguém, não. Não temos um campo afetivo aí muito aberto para você, então não tenha pressa, né? Não crie assim tantas expectativas, vai aos poucos, coloca o foco aí na sua vida, cuida de si, né? Enfim, vai fazendo as suas coisinhas aí e deixa passar um pouco essa maré. Dica para você, né? Senão você fica no desespero para querer conhecer alguém, você que está solteiro ou solteiro, e a chance é maior de quebrar a cara do que de viver alguma coisa que vai valer a pena com esse cenário aqui. Então a gente precisa também conscientizar nesse ponto, né? É hora ou não é hora? Às vezes não é. E aí a gente tem que se poupar mesmo de certas coisas, né? É aquele negócio, se é para tirar nossa paz, é melhor que não venha, tá? Então, pensar nisso também pode fazer uma grande diferença na vida. Certo, gente? Ficamos por aqui então. Essa foi a leitura da direita. Eu sei, não foi uma leitura muito fácil, mas não teve como ser, né? Com todas as cartas que foram abertas aqui, e era o que tinha para aparecer mesmo, depois de nós embaralharmos e cortarmos as cartas. Então, mas confirmamos aqui algumas coisas importantes também, principalmente para as pessoas em um relacionamento, pessoas separadas, com a grande chance de reversão dos problemas, né? Fica a ressalva para quem está conhecendo alguém agora ou pessoas solteiras querendo saber do seu momento, se é uma maré boa ou se não. Nesse caso, mais cuidado aí vocês precisam tomar, certo? Fico por aqui então, um abraço a todos, até o nosso próximo encontro no canal.